Você acha que a FIFA está manipulando a Copa do Mundo? Presta atenção nesse vídeo. São muitos lances favorecendo uma seleção em relação à outra. Ao mesmo tempo que é possível pegar coisas imperceptíveis ao olho humano, como nesse impedimento do jogo de Portugal e Croácia. Alguns lances como esses passam despercebidos. Nesse vídeo você vai entender o porquê disso e que na realidade não é algo novo. Em 2022, muitos acreditam que a arbitragem favoreceu a Argentina. Foram muitos lances estranhos ao longo da Copa e um excesso de pênaltis. Somando as duas últimas Copas, a Argentina teve 8 pênaltis a favor, enquanto a segunda colocada, a Inglaterra, teve apenas a metade. E olha, eu não estou dizendo que há favorecimento, mas eu quero levantar uma questão que pouca gente comenta. E antes de continuar, deixa o like nesse vídeo e se inscreva no canal, porque toda semana eu trago análises do que está acontecendo no mundo e mostrando a verdade de coisas que não aparecem na superfície. Essa é a maior Copa da história. São 48 seleções e 104 jogos. Além disso, também é a Copa das Bets. Não apenas no Brasil, mas no mundo todo. O faturamento da FIFA é bilionário, somando todas as fontes de receita, ingressos, direito de transmissão, que é a maior parte, patrocinadores e por aí vai. A grande verdade é que eu não sou um adepto ao futebol. Eu nasci em 92 e eu não vi o Brasil ser campeão, porque eu era criança. Eu me lembro assim um pouquinho de 2002. Eu lembro que onde eu estava faltou luz. Eu acho que estava tendo um apagão no Brasil por causa do FHC, teve alguma coisa assim, eu lembro algo nesse sentido. Então no dia da final ou da semifinal faltou luz. Mas assim, sempre que tem Copa do Mundo eu paro para assistir. Então eu não gosto de futebol, mas Copa do Mundo para mim realmente faz muito sentido assistir e eu torço pelo nosso Brasil. Evidente que no Brasil a Copa do Mundo é sempre muito assistida, pois somos o país do futebol, basta ver a audiência que gera para quem transmite. E é exatamente aí que mora o primeiro pedaço da resposta para a pergunta que ninguém faz. Por que a FIFA teria motivo para favorecer uma seleção em detrimento de outra? Pensa comigo, quanto mais seleções grandes avançam na competição, maior é a audiência da fase seguinte. E a audiência maior significa mais dinheiro para a FIFA. Só nessa Copa, a FIFA projeta faturar 8,9 bilhões de dólares, um salto de 72% em relação ao Catar. Quase metade disso, uns 3,9 bilhões, vem só dos direitos de transmissão. Outros 3 bilhões vêm de ingressos e hospitalidade. E 1,8 bilhão de patrocínio. Ou seja, uma final entre duas seleções grandes vale muito mais em audiência e em dinheiro do que uma final entre duas seleções pequenas. E tem mais um personagem nessa história que não dá para esquecer: as bets. Só no Brasil, as casas de apostas faturam 12,2 bilhões de reais entre janeiro e abril desse ano, o dobro do mesmo período do ano passado. E a expectativa é que no mundo todo essa Copa movimente até 60 bilhões de dólares em apostas. O Brasil sozinho deve responder por uns 6 bilhões de dólares nisso. E é evidente que as bets só faz mal à população brasileira. As famílias, todo mundo fica em decadência por causa desse jogo maldito. E eles ficam viciados e quem anuncia finge que nada está acontecendo. E pensa comigo, isso significa que tem muita gente com um interesse financeiro direto em quem ganha, quem perde e até em detalhes específicos da partida. Antes de qualquer teoria, tem uma pergunta mais simples que precisa ser respondida. Quem escolhe os árbitros da Copa do Mundo? A resposta é a própria FIFA. Hoje comandado pelo ex-árbitro italiano Pierluigi Collina, que monitora o desempenho dos árbitros ao longo de 3 anos antes da Copa. E ele define quem entra na lista final e também supervisiona o VAR dentro do campo. Ou seja, a mesma entidade que fatura bilhões com o resultado esportivo é a que escolhe, treina e monitora quem apita as partidas. Isso não é novo. Em 2002, na Copa sediada por Coreia do Sul e Japão, o time anfitrião avançou de fase depois de 2 arbitragens muito questionadas. Contra a Itália, o árbitro equatoriano Brion Moreno anulou um gol legítimo e expulsou o Totti. Contra a Espanha, o árbitro egípcio Gamal Al-Gardour anulou 2 gols espanhóis. Depois, um jornal italiano chegou a acusar a FIFA de ter escalado esses árbitros, propositalmente para favorecer o anfitrião. Em 2015, veio o maior escândalo da história da entidade. O FBI indiciou 14 dirigentes da FIFA por fraude, extorsão e lavagem de dinheiro, no esquema com mais de 150 milhões de dólares em propina.
ligado inclusive à escolha das sedes da Copa em 2018 na Rússia e em 2022 no Catar. O então presidente Sepp Blatter renunciou dias depois de ser reeleito. Então não, a FIFA não é estranha a esse tipo de suspeita. Voltando para o nosso caso, será que é coincidência a Argentina ter somado 8 pênaltis a favor nas últimas 2 Copas, o dobro da segunda colocada, e a Inglaterra com 4? Será que é coincidência um lance como o impedimento de Portugal e Croácia, decidido por um toque imperceptível a olho nu e só capturado pela tecnologia da bola, sair exatamente a favor de quem tem mais torcida e mais mercado? Olha, eu não tenho como te provar que existe manipulação. Ninguém tem, na verdade. Mas dá para te mostrar com números que existe um incentivo econômico gigantesco para que os times mais vendáveis avancem e que a mesma entidade que lucra com isso é quem escolhe, treina e supervisiona os árbitros. Isso não é prova de fraude, é um conflito de interesse. E é por isso que faz sentido perguntar: a FIFA teria motivo para favorecer uma seleção grande em detrimento de uma pequena? Financeiramente, sim. Se isso acontece de fato, ninguém pode afirmar com certeza. Mas fingir que não existe motivo nenhum também não seria honesto. É só você parar para pensar no tipo de audiência que só o Messi como jogador consegue levar para uma Copa do Mundo.